E robô humanoide recepcionou líderes da Rússia, da China e da Índia na cúpula do OCS. Japão usa emaranhamento quântico para dar mais precisão aos movimentos dos robôs, os deixando um tanto quanto mais humanos. Aptera, o carro solar que promete até 1.600 km sem recarregar, mostra que já está pronto. Bichos da seda geneticamente modificados produzem seda de aranha que pode produzir coletes à prova de balas. Robobal, o robô esférico que pode explorar crateras lunares e terrenos extremos aqui na Terra. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. E é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. Olá, impressionado e impressionada! Eu sou o Carlos Alves e você está no Realidade Impressionante. Se gosta do nosso canal, já deixa aquele seu like, se puder, compartilha e deixa aquele comentário que ajuda bastante no engajamento. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Quando você vê um robô humanoide se movimentando, já reparou como é que muitas vezes ele parece meio travado, como se estivesse calculando demais cada passo que ele vai dar? Isso não acontece por acaso, isso não é uma impressão apenas. É exatamente isso que tem acontecido. Para cada movimento, os computadores do robô precisam resolver um problema complexo chamado de cinemática inversa, que basicamente calcula como cada articulação deve se dobrar para que a mão ou o pé cheguem ao ponto certo, ao ponto desejado. O problema é que existem milhares de combinações possíveis e os computadores tradicionais resolvem isso com tentativa e erro. O resultado? Movimentos lentos e muitas vezes nada naturais. Pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Shibaura, na Universidade Waseda de Fujitsu, decidiram atacar esse problema aí de um jeito um tanto quanto inesperado, usando computação quântica. Eles representaram as articulações do robô como qubits, aproveitando o emaranhamento quântico, aquele fenômeno em que as partículas se influenciam mesmo estando distantes uma da outra. É uma metáfora perfeita para o corpo do robô. Mexer uma articulação sempre afeta as outras. A estratégia foi criar um sistema híbrido. Os cálculos diretos de posição foram feitos em circuitos quânticos, enquanto a parte de cinemática inversa continuou em computadores clássicos. Essa divisão fez os cálculos ficarem muito mais rápidos e reduziu bastante os erros, chegando até 43% menos nos testes realizados no simulador quântico Fujitsu. Em um dos experimentos, eles simularam um robô humanoide de 17 articulações, algo que normalmente levaria meia hora de processamento, e eles conseguiram resultados viáveis em bem menos tempo, até mesmo em um computador quântico real de 64 bits desenvolvido com o RIKEN. E por que isso importa? Bem, porque os robôs do futuro, especialmente os humanoides que trabalharão lado a lado com pessoas, precisam se mover com fluidez, responder rápido e lidar com os ambientes complexos em tempo real. Hoje, muitos projetos simplificam o corpo do robô para apenas 7 articulações em vez de 17, o que deixa esses movimentos meio travados e artificiais, como a gente percebe. A abordagem quântica promete eliminar essa rigidez toda aí. O mais animador é que tudo isso já roda em computadores quânticos de geração atual, que ainda não são perfeitos, mas já resolveram problemas bem específicos. Ou seja, com a junção de robótica e da computação quântica, os japoneses deram um passo concreto para transformar os humanoides em máquinas muito mais inteligentes e realistas. O setor automotivo atual é um retrato da verdadeira ineficiência. Sabe por quê? Bem, sabia que um carro a gasolina, só 25% da energia realmente vira um movimento? O resto se perde em calor e poluição? E quando finalmente você está em alta velocidade, mais 60% da energia vai embora só para empurrar o carro no ar. Foi diante deste quadro que uma empresa californiana decidiu se perguntar: e se pudéssemos reduzir esse arrasto aerodinâmico a quase zero? A resposta veio na forma do Aptera, um veículo de 3 rodas que reimagina completamente como um carro pode ser. Ele foi desenhado do zero com foco em eficiência, baixo peso, estrutura em fibra de carbono e alumínio e uma aerodinâmica tão avançada que quase toda a energia vai direto para movimentar o veículo. O resultado é impressionante, até 1.600 km de autonomia com uma única carga de bateria, o que é bem menor do que os veículos elétricos comuns. E aqui está o detalhe que muda toda a cena. Como a eficiência é tão alta, faz sentido integrar painéis solares diretamente na carroceria. Em regiões ensolaradas, a Aptera afirma que você poderia praticamente rodar só com a energia do sol. Nunca mais você vai procurar uma sombra para estacionar o seu carro. E por falar em estacionamento, imagine estacionar o seu carro no trabalho e voltar para casa com mais autonomia do que quando você saiu.
Em alguns lugares, isso poderá significar mais de 10 mil quilômetros de condução gratuita todos os anos. Claro, quando for preciso, o carro também funciona como um elétrico normal. A recarga vai de 0 a 100 em cerca de 1 hora, nos carregadores rápidos. E como ele consome apenas 1/3 da energia de um EV tradicional, o custo da rodagem também cai da mesma proporção. A segurança não foi deixada de lado. O corpo do Aptera mistura compostos de carbono semelhantes aos usados na Fórmula 1, com reforços metálicos, zonas de absorção de impacto e uma gaiola de aço que protege os ocupantes. Outra curiosidade, a estrutura interna é composta por apenas 6 partes principais. Isso significa menos peso, mais simplicidade e produção em escala muito mais barata. O design também impressiona por dentro, há espaço de sobra para os ocupantes, além também de um para-brisa panorâmico que reforça toda a sensação futurista. E apesar da aparência ser bem diferente, o dirigir um Aptera é descrito como suave, silencioso e responsivo, como qualquer bom veículo elétrico deve ser. O objetivo declarado da empresa é simples: criar um mundo em que as próximas gerações cresçam sem nem saber o que é abastecer um carro num posto de gasolina. Uma visão de transporte limpo, acessível e movido pelo sol. E você, acredita que um carro solar como o Aptera pode realmente disputar espaço com gigantes como Tesla e BYD? Ou ainda vai demorar bastante para vermos as estradas cheias de veículos que se carregam sozinhos pelo sol? Me diz aqui nos comentários. E antes de começar a próxima matéria, dá atenção nessa informação aqui, é bem importante para o canal, tá bom? É menos de 60 segundos. A Nomad, parceira aqui do nosso Realidade Impressionante, é uma conta digital criada para brasileiros e pode te atender em mais de 180 países. Ela converte automaticamente o seu dinheiro para a moeda que você quiser, que você desejar. Além de 100% segura, a Nomad possui o menor câmbio do mercado, o comercial mais barato que na casa de câmbio, que usa a cotação turismo. Com o cartão da Nomad, seja virtual ou físico, é só ir passando tudo no débito que você não vai ter surpresas no final da sua viagem. A abertura é bem simples e leva apenas 5 minutinhos. E você que gosta das tecnologias não pode deixar de usar esta da Nomad. Para te incentivar, eles estão te dando de presente até $20 em cashback. Basta abrir agora mesmo a sua conta e usar o código RI20 para garantir esse cashback na sua primeira operação de câmbio, tá bom? Corre aí na descrição ou no comentário fixado e confere como é que é simples e fácil abrir uma conta digital da Nomad. Além de receber grandes vantagens, você também ajuda o Realidade Impressionante a continuar te trazendo as novidades tecnológicas. Valeu? Me ajuda que eu te ajudo, hein? E aí, já imaginou um robô em forma de bola rodando por encostas íngremes lá na Lua, mapeando crateras onde nenhum outro veículo conseguiria entrar? Essa é a proposta do Roboball, um conceito que nasceu na NASA há 20 anos atrás e agora está ganhando vida no Texas A&M University. O formato esférico pode parecer simples, mas, justamente por não ter frente ou verso definidos, ele é capaz de navegar em lugares que fariam os robôs com rodas ou pernas travarem simplesmente. A ideia original surgiu com o engenheiro Robert Ambrose, que chegou a construir um protótipo, mas teve o projeto engavetado quando o foco mudou para os veículos dirigíveis tripulados. Agora, já na universidade, Ambrose retomou esse conceito junto com 2 outros estudantes de pós-graduação. Eles estão desenvolvendo 2 versões, o Roboball 2, menor, com 60 centímetros de diâmetro, para poder testar potência e algoritmos de controle, e o Roboball 3, bem maior, com 1,8 metros de diâmetro, projetado para carregar sensores, câmeras e até ferramentas de coleta e emissões reais. Os primeiros testes em campo acontecem em praias do Texas. A ideia ali é mostrar que o robô consegue sim fazer algo inédito, sair da água e entrar na areia sem tombar nem travar, algo impossível para os veículos convencionais. Se funcionar, será a prova de que o Roboball pode enfrentar ambientes que variam de mares terrestres a crateras lunares. Em um desses testes aí, a versão menor chegou a impressionar ao bater 32 km por hora, e isso é metade do seu limite teórico. Claro, esse design também traz os seus desafios. Como toda a parte mecânica fica selada dentro da carcaça, qualquer falha exige desmontar e remontar o robô inteiro. E como não existe nenhum projeto semelhante no mercado, eles estão tendo que inventar as soluções do zero para cada obstáculo que encontram. Mas a visão de longo prazo é ambiciosa. Enxames de Roboball sendo lançados de módulos lunares, rolando pelas crateras para mapear o terreno, coletar dados e até instalar equipamentos em locais onde os seres humanos jamais chegariam com segurança. O Monte Fuji, cartão postal do Japão e símbolo de tranquilidade, também é um vulcão ativo que não entra em erupção desde 1707, mas essa semana
milhões de japoneses tiveram um choque de realidade. O governo metropolitano de Tóquio divulgou vídeos gerados por inteligência artificial mostrando como seria uma erupção violenta do Fuji nos dias de hoje. As imagens fazem parte do dia de preparação para desastres vulcânicos e simulam um cenário devastador. Fumaça saindo do cume, cinzas chegando ao centro de Tóquio a quase 100 km de distância e em poucas horas, e a capital completamente coberta. O vídeo mostra transporte paralisado, desabastecimento de alimentos e energia e até problemas respiratórios duradouros, tudo como consequência direta da queda de cinzas. O objetivo é claro, preparar os 37 milhões de habitantes dessa região metropolitana para um desastre que pode acontecer sem aviso prévio. Embora as autoridades reforcem que não há sinais de uma erupção iminente, a reação foi mista. Para alguns moradores como Yorioaki, que vive com vista direta para o Monte Fuji, o alerta serviu de gatilho imediato para comprar suprimentos de emergência. Outros, como Shinichiro Kaira, expressaram desconforto. Por que estamos ouvindo sobre 10 centímetros de cinzas em Tóquio agora? Existe um risco que não sabemos? Esse contraste entre a conscientização e o medo mostra como a comunicação de risco é delicada. Especialistas como Naoya Sekiya, da Universidade de Tóquio, destacam que simulações desse tipo aí não são novidade. O Japão já modela cenários para terremotos e tufões já há algumas décadas. O uso da inteligência artificial, no entanto, traz um realismo que mexe muito mais fundo com a população. O propósito não é alarmar, mas transformar as preocupações em ações práticas. Estocar água, comida, lanternas, conhecer rotas de evacuação e manter planos familiares todos em dia. Vale lembrar, o Monte Fuji já teve períodos de erupção a cada 30 anos em média. Já se passaram 318 anos desde a última erupção, que cobriu de cinzas a antiga Edo. Cientistas continuam classificando o Fuji como ativo, e o Japão, com seus 111 vulcões no chamado Círculo de Fogo do Pacífico, não pode dar ao luxo de ignorar os riscos de baixa probabilidade. No fim, os vídeos levantaram um ponto importante: como equilibrar realismo e tranquilidade. Para uns é desconfortável, para outros é um lembrete vital de que até mesmo o símbolo mais majestoso pode mudar as vidas num piscar de olhos. Spot, o cão-robô da Boston Dynamics, já é quase uma celebridade. Ele carrega cargas em fábricas, inspeciona locais perigosos e até dança em programas de TV. Mas agora voltou a surpreender o público ao executar cambalhotas para trás de forma, entre aspas, conscientes. Um feito que parece puro entretenimento, mas que esconde uma razão muito mais técnica. De fato, ninguém imagina o Spot dando mortais no dia a dia dentro de uma indústria por aí, né? Só que esses movimentos extremos são a forma que os engenheiros encontraram para levar esse robô ao seu limite. A cada salto ele se desequilibra, força ao máximo seus motores e sistemas de energia e aprende a se recuperar das quedas inesperadas. Como explicou Akun Kumar, engenheiro da equipe Spot Behavior, não se trata de fazer show, mas de testar as condições mais críticas para que o robô seja confiável em qualquer cenário. Esse tipo de treinamento é possível graças ao aprendizado por reforço. Funciona de forma parecida, similar ao adestramento de um cachorro. Em simulação, o Spot recebe recompensas quando realiza movimentos corretos e, pouco a pouco, ele vai refinando sua postura e equilíbrio. Quando o comportamento funciona bem no ambiente virtual, a equipe leva para o Spot real e testa isso no nosso mundo. Se algo falha, os engenheiros analisam os erros e ajustam o modelo. É um ciclo contínuo de tentativa, falha, recompensa e refinamento. A lógica é simples, mas poderosa. Ao ensinar o Spot a fazer algo tão difícil quanto um Black Flip, a equipe garante que ele estará preparado para situações mais comuns, como escorregar enquanto carrega uma caixa ou tropeçar em um canteiro de obras. Nessas horas, a habilidade de se recuperar rápido, sem danificar a si mesmo ou a carga, pode ser crucial. E o Spot já apareceu dançando em vários palcos, mostrando sua coordenação entre as rotinas coreografadas. Mas, no fundo, cada acrobacia é um teste científico disfarçado de espetáculo. A Boston Dynamics aposta que, quanto mais ele for levado ao seu limite, lá no laboratório, claro, mais confiável ele será para o nosso mundo real. E na cúpula da Organização de Cooperação de Xangai de 2025, um detalhe roubou a cena das longas discussões diplomáticas entre China, Rússia e Índia. Não foi um discurso inflamado nem uma jogada política inesperada, mas sim um robô humanoide recepcionista chamado de Xiaohi, que foi apresentado como parte oficial da equipe do evento. Equipado com inteligência artificial avançada, Xiaohi falava 3 idiomas, chinês, inglês e russo, e foi projetado para guiar jornalistas, repórteres e convidados durante os 2 dias de encontro em Tianjin.
O robô se apresentava como um assistente de inteligência artificial humanoide de última geração, oferecendo informações em tempo real, suporte multilingüe e até reconhecimento emocional para ajustar as suas respostas a cada público que ele encontrava. Nas interações, Xiaohi mostrou profissionalismo ao extremo. Quando questionado sobre as relações delicadas entre Índia e China, ele respondeu que não dava opiniões pessoais sobre países ou políticas. Mas, em outras ocasiões, ele foi bem mais simpático, informando sobre a programação da cúpula, as atividades culturais paralelas e até mesmo servindo sorvete aos voluntários no centro de mídia. A aparição de Xiaohi não foi isolada. A China também exibiu o Guanghua número 1, descrito como o primeiro robô humanoide com inteligência artificial e emocional, capaz de demonstrar as expressões parecidas com as dos seres humanos. E tudo isso se conecta a uma estratégia muito maior. No mês anterior, o país já havia sediado os Jogos Mundiais de Robôs Humanoides, reunindo competidores de 16 países em provas de corrida, futebol, boxe e até tarefas de limpeza. Ao incluir um recepcionista robô em um evento internacional de alto nível, a China sinaliza claramente que enxerga a robótica não só como parte da sua economia doméstica, mas também como peça-chave da sua imagem global. É mais do que tecnologia, é diplomacia sendo encenada por máquinas, criando assim uma narrativa de poder e inovação diante de líderes mundiais. E aí, fica a reflexão para todos nós, né? Será que em breve veremos robôs humanoides ocupando cada vez mais funções em encontros políticos, além também de empresas e espaços públicos, ao ponto de se tornarem parte natural da nossa sociedade? Ou isso ainda é uma vitrine tecnológica, com os objetivos mais estratégicos do que práticos? Me conta aqui a sua resposta no campo de comentários, e não vem dizer que os robôs serão os políticos do futuro, hein? Imagino que você vai dizer isso, mas tá. Comente o que você quiser, é importante seu comentário, tá bom? Mais resistente que o aço, mais flexível que o nylon e tão leve quanto o algodão. A seda de aranha sempre foi considerada um dos materiais mais incríveis da natureza, mas também um dos mais difíceis de reproduzir, isso em larga escala, claro. Mas agora uma empresa de biotecnologia de Michigan, a Craig Biocraft, afirma ter dado um passo definitivo nesse sentido, transformar o bicho da seda comum em uma fábrica viva de seda de aranha. A grande novidade veio no início de 2025, quando a Craig anunciou uma inserção no DNA do bicho da seda. Eles inseriram o maior gene de seda de aranha já registrado. O gene veio da aranha casca de Darwin, famosa por produzir uma das fibras naturais mais resistentes já conhecidas, que é capaz de se esticar mais de 1/3 do seu comprimento sem se romper. O resultado é um casulo híbrido, composto por até 90% de proteína de seda de aranha, fiado de maneira natural pelo próprio inseto. Esse salto aí resolve um dos maiores problemas da escala. Tentativas anteriores de produzir a seda de aranha usaram bactérias, leveduras ou até ovelhas transgênicas, mas sempre esbarraram em custos elevados e processos complexos de purificação. Já o bicho da seda, um animal domesticado há séculos, tem toda uma cadeia global de produção já pronta, o que pode acelerar bastante a entrada desse material no mercado. A Craig planeja produzir até 10 toneladas métricas todos os anos em uma nova unidade do Vietnã, volume suficiente para iniciar ao menos os testes industriais reais. As aplicações potenciais são vastas. Na medicina, por exemplo, a seda de aranha pode servir para suturas biodegradáveis, ligamentos artificiais e até andaimes para a regeneração de tecidos. Na defesa, pode originar tecidos ultraleves resistentes a balas, complementando o Kevlar. Já na moda, abre caminho para roupas de alto desempenho que combinam luxo, resistência e biodegradabilidade, uma rara convergência entre tecnologia e sustentabilidade. Ainda existem obstáculos. Manter a consistência da fibra em milhões de casulos é um desafio logístico, e transformar essa seda em produtos finais sem perder as suas propriedades únicas pode ser complicado. Além disso, os fabricantes ainda hesitam em adaptar as suas fábricas inteiras para um material cuja cadeia de suprimentos de longo prazo não está consolidada totalmente. E é por isso que muitos especialistas acreditam que o primeiro uso será em nichos biomédicos, antes de chegar às roupas e tecidos das massas. Meus amigos, e essas foram as 7 tecnologias que mostram como o futuro já está acontecendo diante dos nossos olhos. Da computação quântica que suaviza os movimentos dos robôs, até carros solares que quase não precisam de tomada. A pergunta que fica é: qual dessas inovações você acha que vai primeiro acontecer na vida real? E qual delas ainda parece mais distante demais para acreditar? Me conta aqui nos comentários, é importante a sua opinião, tá bom? Se gostou do nosso conteúdo, já sabe, né? Todas as informações, os links para a conferência estão aqui na descrição. Se inscreve no canal, deixe seu like e deixe um comentário. Obrigado por me acompanhar mais uma vez. Até o próximo, viu? Tchau, tchau. Se chegou até aqui, eu vou descobrir. Faz um resuminho aí das 7
notícias que você viu, notícias de tecnologia, não precisa falar sobre elas. Pegue elas lá na descrição e coloca no comentário. Eu sei que você chegou até aqui se você fizer isso, tá bom? Valeu. Tchau, tchau. Serão poucos que farão isso. Se alguém fará, né? Vamos ver.